A história de Débora surge em um dos períodos mais caóticos de Israel. Um ciclo constante de pecado, opressão e busca por libertação divina. Israel era oprimido por Jabim, rei de Canaã, e seu temível comandante Sísera, que dominava as terras com 900 carros de ferro. Nesse cenário de medo, surge Débora. Ela não era apenas uma líder, mas uma profetisa e juíza que falava diretamente da parte de Deus. Ela julgava Israel debaixo de uma palmeira entre Ramá e Bitron. O povo vinha até ela em busca de direção, sabedoria e justiça. Débora recebe uma mensagem divina e convoca Baraque, ordenando que ele reúna 10.000 homens para lutar contra o exército de Sísera. Baraque hesita e impõe uma condição. Ele só iria à batalha se Débora o acompanhasse, reconhecendo nela a presença do Altíssimo. Débora cita: "Mas profetiza que a honra da vitória final não seria de Baraque, mas seria entregue pelas mãos de uma mulher." O exército de Israel sobe ao Monte Tabor do alto. Observam os 900 carros de ferro de Sísera se posicionarem no Vale do Quizon. De repente, Deus envia uma tempestade violenta. A chuva torrencial transforma o campo de batalha em um lamaçal intransitável para os carros. Os poderosos carros de ferro de Sísera, antes sua maior força, tornam-se inúteis. O exército cananeu entra em pânico e debandada total. Sísera abandona seu carro e foge a pé, buscando refúgio na tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, esperando encontrar segurança. Jael o recebe com hospitalidade, oferece leite e o cobre para que descanse. Porém, enquanto ele dorme, ela executa o julgamento profetizado. Com a morte de Sísera pelas mãos de Jael, a profecia de Débora se cumpre. A vitória veio de onde ninguém esperava. Após a libertação, Débora e Baraque entoam um cântico de vitória, um dos poemas mais antigos e profundos de toda a Escritura Sagrada. Israel então viveu um período de 40 anos de paz e estabilidade, sob a liderança sábia e a autoridade espiritual de Débora. Mas a história de Débora não é apenas passado. Ela carrega padrões que ecoam os acontecimentos dos últimos tempos descritos em Apocalipse. O ciclo de apostasia de Israel reflete o mundo antes do fim, um cenário de corrupção espiritual e opressão por sistemas poderosos. Débora representa a voz profética necessária no fim dos tempos, capaz de discernir o tempo espiritual e convocar o povo ao despertar. A batalha contra Sísera, onde as estrelas pelejaram desde os céus, é um microcosmo da guerra espiritual final contra as forças malignas. Assim como a tempestade destruiu a vantagem tecnológica cananeia, a intervenção divina repentina fará cair os sistemas invencíveis dos homens. Há também uma conexão profunda com os 144.000 de Apocalipse, um povo separado em meio ao caos. Débora despertou um remanescente obediente. Da mesma forma, os escolhidos dos últimos dias são ativos e selados para a missão final. Ambos representam a fidelidade absoluta em tempos de corrupção extrema, seguindo a direção divina por onde quer que ela leve. O cântico de Débora prefigura a adoração celestial que ocorrerá após a vitória final e o juízo das nações no fim da história. A história de Débora nos ensina que, quando tudo parece dominado, Deus levanta alguém para mudar completamente o destino de uma nação. Ela prova que a coragem não depende de gênero e que a verdadeira liderança nasce de uma intimidade profunda com o Criador. Esteja pronto para ouvir o chamado. Assim como nos dias de Débora, Deus ainda procura por corações dispostos a despertar um povo. A vitória é garantida para aqueles que confiam na intervenção sobrenatural e permanecem firmes contra a opressão dos tempos. Débora, Baraque e Jael, instrumentos improváveis para um propósito absoluto. Um padrão profético que se cumpre diante de nossos olhos. Que a história desta juíza desperte em você a certeza de que Deus ainda governa a história e prepara seus escolhidos para a glória final. A história de Débora em Juízes capítulo 5 não é apenas um relato de guerra, mas um raio-x espiritual profundo das 12 tribos de Israel. Diferente de outras batalhas, este foi um conflito tribal. Débora citou cada tribo, revelando quem lutou e quem se omitiu diante do chamado divino. Zebulon e Naftali foram a linha de frente. Eles arriscaram a própria vida, representando aqueles que se entregam totalmente ao chamado de Deus hoje. Issacar discerniu o tempo espiritual e se alinhou a Débora e Baraque. Eles simbolizam o discernimento profético necessário nestes últimos tempos. Mas houve o alerta profético das tribos que se omitiram. Ruben ficou entre os apriscos, indeciso, representando quem sente o chamado, mas não age. Dan permaneceu com seus navios, e Acer ficou na costa. Eles representam um apego ao sistema,
ao conforto e à comodidade espiritual que paralisa. Existe uma conexão direta com 144.000 de Apocalipse. Lá, as tribos aparecem purificadas e totalmente alinhadas, enquanto em Débora a resposta foi parcial e as tribos estavam divididas. Em Apocalipse vemos a unidade total e a resposta completa ao Cordeiro. Cada tribo reflete um perfil espiritual. Judá representa a liderança e a autoridade, chamando pessoas para abrir caminhos e assumir responsabilidades naturais. Benjamim simboliza os guerreiros firmes e disciplinados, que defendem princípios essenciais em tempos de intenso confronto espiritual e estratégico. Levi aponta para o sacerdócio e a adoração. Intercessores que mantêm a presença espiritual viva através da conexão contínua com Deus. Manassés representa a restauração e cura. Pessoas que superam traumas e trazem renovação para o corpo de Cristo através da reconciliação. A história de Débora funciona como um filtro. Quem responde ao chamado participa da vitória. Quem ignora fica de fora da história eterna. Hoje, Deus está levantando um povo totalmente alinhado. Débora revela quem somos agora, mas Apocalipse revela quem permanecerá fiel até o fim. Qual dessas tribos você reflete hoje? Não importa sua origem, mas sim se você responderá ao chamado profético deste tempo. Escolha lutar.